Antes eu vou retomar alguns conceitos com vocês, gente. Conforme eu destaquei, eu sempre gosto de ficar reforçando conceitos que são os conceitos que caem de verdade. E estava assistindo ali, assisti um pedacinho da aula do professor Pedro, aula show, inclusive, e ele também chamou muita atenção de vocês em relação ao vocabulário de prova. A gente tem provas aqui, geralmente, alguns jargões que são os que fazem diferença na nossa vida, e eu vou fazer o máximo possível também para reforçar esses jargões. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Gente, olha, eu vou pedir paciência, que eu sou professora idosa, confusa com tecnologia, né? Deixa eu só ver aqui. Ai, cadê o meu colega para me dar um auxílio aqui no. Tô aqui, tô aqui. Então, tem aqui a guia de compartilhar. Eu compartilho a janela, é isso? Você vai lá na flechinha. Tem som que você vai compartilhar ou não? Não. Então tranquilo. É só você ver aí É o só que. compartilhar a tela. Você vai lá Deixa em eu ver janela aqui. lá, que você quer compartilhar, você aperta no que você quer compartilhar. Vamos lá. Gente, desculpa aí o problema com a tecnologia, porque eu sou anarquista, eu acabei saindo do Windows e eu estou muito confusa ainda. Ó, você está compartilhando a gente. Ah, então eu estou compartilhando algo que não deveria. Calma aí. Só um segundinho, gente. É algum slide? Isso. Calma aí, que eu acho que eu vou não compartilhar outra coisa aqui. Vou ter sucesso. Isso. Agora foi, hein? Oi. Opa. Então, galera, olha, a gente tem que ter a noção aqui de dois conceitos que, inicialmente, quando a gente fala de climatologia geral, a gente fala de clima e de tempo. Então, o clima, ele vai ter uma variação que ocorre com mudanças geológicas que são de muitos e muitos anos, né? Então, o clima, ele não altera com frequência. Então, ele costuma mudar, né, as suas médias a cada 30 anos. É uma estimativa que a gente não leva muito a sério, porque a gente tem muitas mudanças, né, por ações antrópicas. E o tempo, quando a gente fala que o tempo está bom, por exemplo, a gente está falando o quê? Da experiência, de como a gente vive a experiência do clima no dia a dia. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, né, quando a gente sai de agasalho, a gente, a gente sabe que o tempo pode virar, né? E realmente é a expressão que a gente utiliza em geografia para descrever o clima. Os fatores climáticos, gente, eles vão ser a latitude, altitude, maritimidade ou continentalidade. E é importante, gente, que vocês tenham em mente aqui esses conceitos. A latitude, Nossa, gente, desculpa, eu tô meio nervosa, porque assim, eu fico olhando pro slide e eu não vejo a cara de vocês. Daí eu fecho o slide, né? Calma aí. Apertei o ESC e fechou tudo. Mas enfim, gente, a latitude, ela, ela diz respeito à localização em relação à linha do Equador, que é onde a gente vai ter ali uma coordenada geográfica de 0 graus. Beleza, gente? Estamos juntos? Eu detesto apresentar assim com slide, dá uma sensação que eu estou falando sozinha, gente. Falem que vocês Ô, estão Ju, comigo. o pessoal tá dando uns Tô com ok você, aí. eu tô com você. Tá bom. É porque eu não consigo ver, porque eu estou olhando para o slide. Eu estou meio com essa perturbação tecnológica.
Mas, enfim, gente, a altitude eu já tinha falado na semana passada para vocês. A Professor, altitude. você Oi. não consegue compartilhar o slide, no caso, que fica estranho para você? Calma aí, deixa eu ver aqui. Ai, gente, mas aí vocês têm que me ajudar aqui com a tecnologia. É melhor eu compartilhar agora? Eu compartilho a tela? O que, que a Ô, gente Pro, faz? qualquer coisa, manda para mim o slide lá no grupo dos professores, eu vou fazendo aqui para você. Ah, tá bom. Pode ser? Mas, enfim, é que eu só queria trazer umas imagens, eu devo estar abrindo milhões aqui de slides. Mas, galera, lembra que na semana passada eu falei para vocês que em geografia a gente tem a referência que é a linha do mar. Então, a altitude, ela vai determinar ali as regiões mais altas de acordo com a linha do mar. E ela vai determinar também ali a densidade da pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, a gente vai ter menor temperatura. Lembra que eu tinha falado na semana passada sobre aquelas montanhas que tem aquele acumulinho de gelo na parte de cima? Então, a altitude ela é um fator climático bastante importante. Quando a gente fala de maritimidade ou continentalidade, a gente fala sobre a troca da experiência térmica que o solo tem pela distância do mar. Vocês já tiveram aquela sensação de ir para a praia à noite? De que você passa o dia inteiro na praia, a água parece que está gelada, mas aí, de repente, você vai à noite e a água está quentinha, mesmo sem sol? É porque o solo ele teve essa troca de temperatura. Então, isso vai causar uma maior amplitude térmica em locais onde a gente vai ter mais proximidade continental e mais distância com o mar. Certo, galera? Professor, mas você já falou de latitude, você falou do que? Dessa parte Altitude, 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 a maritimidade, ela vai ser altitude. a maritimidade ela vai ser a distância do mar, maritimidade ou continentalidade. Que assim, ambas elas são conceitos interligados, porque a maritimidade ela fala sobre a proximidade com o mar e a continentalidade com o adentramento nas áreas continentais, que estão mais longe ali da região do mar. Certo? Deu para entender, galera? Se vocês puderem me falar no áudio, me ajuda, porque eu não estou vendo vocês Ok, professor. Sim, interagindo. Pro, sim, sim, sim. E, Tudo gente, olha certo. só, esse conceito, gente, da amplitude térmica, ele é bastante importante. Ela vai ser a diferença entre a maior e a menor temperatura. Sabe quando a gente assiste a previsão do tempo e eles falam, olha, a mínima é de 21 graus e a máxima é de 30 graus? Quando a gente fala dessa mínima e dessa máxima, esse intervalo é a amplitude térmica, galera. Esse conceito aqui é bastante importante. Eu vou compartilhar com vocês esse conteúdo aqui para vocês não perderem de vista. Até aqui estamos juntos, gente? Podemos seguir? Dentre esses fatores climáticos, a gente também vai ter aqui as correntes marítimas, que vão ser, gente, sobre essa troca das massas de ar nas regiões litorâneas. Você está compartilhando algo, professor? Nossa, eu estou compartilhando e vocês não estão vendo, é isso? Oh, Não. em vez de eu estar olhando para a cara de vocês, eu estou aqui olhando para o slide, vocês devem estar olhando aqui para a minha cara de idosa confusa com tecnologia, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Poxa vida, hein? Aí, galera. É porque ele entra no full screen, na hora que eu aperto o ESC, ele me fecha o slide. Poxa vida.
Gente, falem comigo. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Agora sim, Tá. Pro. Vamos lá. Nossa, gente, olha, mudar de sistema operacional é igual mudar de casa, hein? A gente fica perturbado. Agora vocês conseguem ver o slide? Não. Poxa, ai, gente, Tenta fazer o compartilhamento pela tela inteira. calma aí. Deixa eu ver aqui. Olha, a gente está vendo que você está com a tela de documento aberto. Então, que é o documento que eu estou abrindo. Calma aí. Tá. Oi. Oi. E aí, sucesso, gente? Sim. Essas aí vão estar disponíveis depois pra gente? Eu vou disponibilizar, gente. Desculpa aí o problema aí com a tecnologia. Mas, enfim, gente, olha, esse daqui era os fatores climáticos que eu estava mostrando, ó. E tá aqui os conceitos, tá certinho. Eu vou compartilhar com vocês depois. Certo, gente? Então, enfim, estava falando aqui. Professor, acho que você travou. A Pro travou aí para vocês também? Sim. Eita, Aqui travou também. será que... Mandar mensagem para ela aqui. Acho que ela caiu também, gente. Bom, mas vocês conseguiram pegar um pouco do conceito aí dos fatores climáticos? Assim, deu. É que eu queria ter anotado, mas. Tá, então vamos pensando comigo, Pedrão, uma seguinte coisa. Tudo na vida a gente vai pensar que existem alguns fatores, né? Tanto a questão da vegetação, quanto a questão do clima, até as coisas da nossa vida aí no dia a dia, a gente tem uma questão de fatores que vai influenciar a gente em alguma coisa. E o clima não é diferente. Então, eu estava comentando para vocês sobre a questão dos fatores climáticos, né? Então, aquilo que influencia nas diferenciações que nós temos do clima. A primeira parte ali que eu vi que ela colocou, tem uma questão de altitude, né? Então, e ela comentou que sempre próximo do mar, que é a linha do mar, para cima, aí você tem uma maior ou menor pressão atmosférica, né? Então, quanto maior a pressão atmosférica, menor a temperatura, né? Então, quanto mais para cima, maior a aborto. Pro Michele, já estava dando aula aqui de geografia aqui, ó. Professora. Galera, voltei aqui, Esse ó. A gente ano. estava falando que melhorou a energia e eu gostaria de saber o que está zicando a minha aula, né? Além da minha própria ignorância aqui com a tecnologia, né? Que isso. Agora, deixa eu abrir aqui de novo. Gente, poxa vida. Eu achando que esse slide ele ia me ajudar, olha, veja só. Calma aí, que agora eu volto novamente para esse momento de abrir. Que
Tá, mas agora eu me localizei, gente. Eu sei aqui o que eu fiz de errado. Paciência aí comigo, gente. Tenham paciência para os mais velhos. Tranquilo, professor. Pronto, voltamos, hein? Voltamos, família. Enfim, gente, as correntes marítimas, elas vão ser essas que vão determinar o aquecimento das massas de ar. A gente vai ver um mapinha ali das massas de ar, porque o litoral vai ser a área de circulação dessas massas de ar que vão ser um fator determinante do clima. A gente tem também o relevo, que a gente falou um pouquinho. Eu vou dar uma corridinha pelo tempo que a gente perdeu, tá, gente? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam. O relevo a gente falou um pouquinho na semana passada, né? E assim, os aspectos naturais da Terra, eles podem criar barreiras para conter essas massas de ar, também interferindo no clima, né? Então, por isso que eles podem conter essas passagens das massas. O homem, que eu já falei bastante para vocês, que é a ação antrópica, né, gente? A gente chama muito de ação antrópica para reforçar já essa questão aí do vocabulário. E a gente consegue alterar a conjuntura climática de uma região, justamente porque a gente modifica os espaços e os espaços eles reagem às modificações. Então, por isso que a gente não consegue estimar, enquanto a gente está vivendo o tempo geológico, quando um tempo geológico ele vai ter uma grande mudança. E também a pressão atmosférica, né, gente? Que eu também já falei na semana passada. Lembra daquele exemplo que eu dei, quando a gente está indo para a praia, que a gente sente aquele entupidinho no ouvido? A gente sente a modificação da pressão atmosférica. E essa pressão, ela faz com que as massas de ar elas fiquem menos densas em determinados lugares. Por isso que ali naquela região ali do Peru, a gente tem muito o consumo da pasta de coca. As pessoas elas mascam coca para conseguir aguentar a pressão atmosférica, porque o ar ele fica bastante denso. Beleza, galera? Estamos juntos até aqui? Eu vou Peraí, passando professora. aqui, Peraí, gente, ó. professora. Massas de ar. Eu não entendi. Pode, Massas de pode ar. falar. Então, as massas de ar seriam o que causam alta pressão para uma. Não, não, não. As massas de ar, a gente vai ver um mapinha aqui na frente, está aqui no slide. As massas de ar, elas são massas que se deslocam pelo planeta Terra e que elas fazem com que o clima ele se modifique ao longo da Terra. A gente vai ver aqui mais para frente. Ah, Deixa eu tá. passar aqui, ó. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Aqui onde aqui embaixo que tem essas setinhas aqui no vento, a gente percebe que a gente vai ter uma circulação de ar, certo? Aí assim, aqui, ó, oh, meu Deus, as massas de ar, gente, as que a gente tem no Brasil, elas são essas 5 aqui, ó. A massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica, que são as massas que elas vêm de determinados lugares. Então, olha só, a gente tem um mapa aqui para mostrar, ó, a circulação dessas massas de ar. Vocês conseguem visualizar aqui o mapa? Aqui onde está escrito inverno? Uhum. Então, aqui, gente, olha, quando a gente tem aqui a massa equatorial atlântica, a gente está falando aqui da região Nordeste, a gente fala da massa equatorial continental aqui da região Norte. Aqui embaixo, aqui no Sul, a gente tem a massa polar atlântica, que ela é a massa de ar fria, né, que vem ali da região da Patagônia.
E aqui, olha, gente, nesse slide aqui, ela vai ter a descrição de cada uma dessas massas de ar, ó, que ela tem essas siglas. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Essas siglas são os indicativos do mapa, gente. O que é importante que vocês saibam aqui, ó, é que essas siglas, elas são a orientação que vocês vão ter se cair alguma questão de clima no vestibular. Então, assim, o M minúsculo, ele sempre vai ser massa. E assim, o E, ele é equatorial, o T tropical e o P polar. Certo, gente? São essas orientações que a gente tem aqui, orientações cartográficas, elas sempre vão ser referências para a gente. Então, assim, gente, quando a gente fala da linha do Equador, a gente está falando de latitude. A gente sempre tem que fazer essa referência. Quando a gente fala de latitude, a gente está falando com do nosso referencial em relação à linha do Equador. Quando a gente fala do clima predominantemente tropical aqui do Brasil, é porque o Brasil ele fica numa chamada zona intertropical, que quer dizer que a gente está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, por isso que essas massas de ar tropicais, elas vão fazer referência a essa localização. E a massa polar atlântica, ela vai ser essa massa de ar ali na região aqui do sul. Olha, gente, tudo isso a gente tem que acompanhar nesse mapa aqui, ó. Esse que é um mapa que a gente consegue acompanhar essas denominações. E essas massas, elas vão se deslocando, gente, através dos ventos. Por isso que o tempo muda. O clima, ele vai ser determinado por esses fatores climáticos e a gente vai ter uma interferência no tempo, que é esse que muda mais recorrentemente por conta desses fatores climáticos. Dá para entender essa relação? Tá bom. Professora, só para relembrar, o P maiúsculo é polar, Isso. o E e o T são o quê? E é equatorial. Olha, tá aqui um. Ah, E é de equatorial e T é de tropical. beleza. Obrigado. Certo, Mas gente? dá para entender. Assim, galera, aqui em São Paulo, inclusive, a gente passa pelo Trópico de Capricórnio. Vocês já foram para o Hopi Hari? Assim, na Não. estrada, ali a caminho do Hopi Hari, se algum dia vocês estiverem indo, pensem em mim, gente. Olhem pela janela que vocês vão ver, em algum momento vocês vão passar exatamente pelo Trópico de Capricórnio. Exatamente por isso, ó, que aqui no meio desse mapinha, a gente vai ver aqui ó, as zonas tropicais, né? O clima tropical de altitude, tropical e tropical do Atlântico. Beleza, gente? Eu vou passando aqui para a gente não perder tempo, tá? Mas qualquer coisa me falem que eu volto. Gente, alguém aqui tem dificuldade com ler mapa? Pode falar a verdade, gente. Que assim, olha, a gente nas provas, a gente sempre vai ter orientação de mapas. A gente precisa entender os processos para a gente conseguir fazer essas relações. Então, assim, olha, nesse mapinha aqui que eu vou disponibilizar para vocês, a gente consegue perceber as alterações aqui entre os lugares quentes e úmidos e as regiões mais secas e meio mais, mais geladas, certo, galera? Gente, todo mundo aqui já acessou o site do IBGE? É dica valiosa aí de geografia, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o principal órgão que realiza as pesquisas aqui no Brasil. E assim, no site do IBGE é exatamente o lugar onde a gente consegue os conteúdos dos mapas e dados estatísticos aqui do Brasil atualizados.
geralmente as provas, elas utilizam os dados do IBGE como referência. Vamos ver mais um pouquinho aqui, gente, aqui desses tópicos climáticos. Olha só, gente, aqui, ó, a gente tem aqui a referência, vocês estão conseguindo visualizar? Aqui na região norte, a gente vai ter aquelas massas, lembra aquelas massas equatoriais atlânticas? A gente vai ter aqui, ó, na região norte, onde tem o número 1, um clima equatorial, que vai ser predominantemente aqui na região da Amazônia. Aqui, ó, a gente vai ter uma temperatura superior a 21 graus, e a gente não vai ter muita amplitude térmica. Ou seja, a gente vai ter um clima que vai ser predominantemente quente, porque o clima ele não vai despencar de uma hora para outra, porque a gente não vai ter uma variação de 30 graus para 10 graus, como ocorre aqui em São Paulo, por exemplo, em alguns dias. Certo, gente? Nessa época, nessa região aqui, até em vegetação, eu vou lembrar vocês que assim, as pessoas chamam a floresta amazônica em inglês de rainforest, porque é uma região bastante úmida, que é uma região de bastante rios. Lembra que eu falei para vocês na semana passada que quando eu estava aqui nessa região aqui do Rio Amazonas, eu fiquei emocionada com a imensidão desses rios. Então, esses rios, eles influenciam bastante aqui no clima aqui da região. Aqui a gente vai ter aqui o clima tropical, aqui na região número 2, que é aqui na parte mais central, onde está em verde escuro, que é exatamente ali onde eu falei para vocês, gente. Essa região é o que a gente chama de zona intertropical, que é onde a gente vai estar ali perto dos trópicos. Aqui a gente vai ter as temperaturas elevadas durante o ano, e a gente tem uma média de 22 graus, e a gente vai ter muito definidas as estações do ano, né? A região do verão, e a gente vai ter uma outra um outro tempo aqui no inverno. Enfim, gente, essa região aqui, ela é uma região que sofreu bastante ação antrópica, diferente ali da região norte, onde a gente tem a zona equatorial. Então aqui, gente, a gente vai ter a baixa umidade relativa, que também vai ser causada pela ocorrência de queimadas. Essa região aqui, eu acho que ela já fica mais familiar aqui para a gente, porque essa daqui é exatamente o clima que a gente vivencia, né? Que é aqui na região aqui número 3, a gente vai ter um clima tropical de altitude, que ele vai ter um índice pluviométrico acima de 20 mil milímetros anuais, e a gente vai ter umas temperaturas mais amenas, inferiores à média nacional. Gente, vocês lembram do que é um índice pluviométrico? O índice pluviométrico é quando a gente está falando de chuvas, gente. Tenham aqui em mente aqui, ó, já ampliem esse repertório. Então, aqui é uma região aqui mais chuvosa. Não sei se vocês já ouviram, mas São Paulo já foi chamada de terra da garoa. Já ouviram essa expressão em algum momento? É Ô, meio como... professor, Oi. mas, assim, o último tópico. Apresenta temperaturas amenas que seriam inferiores à média nacional, certo? Isso. Porém, Assim, por exemplo, gente, olha, aqui, ó, aqui na região 4, onde a gente tem o tropical atlântico úmido, a gente tem aqui a região litorânea, certo? certo, Vocês, né? se vocês encontrarem alguém do Rio de Janeiro, por exemplo, que está aqui na região sudeste, aqui bem pertinho da gente, o Rio de Janeiro, quando um carioca vem para São Paulo, ele acha que um absurdo de frio.
A gente tem temperaturas altas aqui em São Paulo, né? Desculpa, a gente tem temperaturas baixas. A gente tem, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem bastante amplitude térmica, porque assim, a gente tem dias muito quentes e a gente tem dias muito frios. As pessoas que moram ali na região norte, elas não estão acostumadas com o tipo de inverno que a gente consegue pegar por aqui, sabe? E assim, esse exemplo aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que é tão pertinho, mas a experiência climática ela é muito diversa. Ficou claro? Deu para entender? Deu para entender. Eu só tenho uma dúvida que é a seguinte: eu não sei se isso afeta diretamente a temperatura ou não, mas por ser aqui em São Paulo, mais ou menos, que é uma região um pouco mais desenvolvida, que tem mais, mais cidade, mais carro, a, a poluição não aumentaria a temperatura? Sim, olha, eu não estou conseguindo ver o chat para saber quem fez esse apontamento, mas assim, gente, a ação do homem também é um fator climático. Quando a Hum, gente fala, quando a gente fala, por exemplo, de aquecimento global, a gente está falando desse tipo de fatores, né? Que é assim a poluição. E no caso de São Paulo, a gente a gente teve aquele fenômeno que a gente discutiu um pouco na semana passada, da gente ter matado os rios. Então, a gente percebe que, assim, na zona equatorial, a gente vai ter bastante umidade por conta dos rios. Aqui em São Paulo, a gente canalizou os rios, a gente perde essa umidade, né? E a gente também tem uma refração do asfalto de, todas essas vias urbanas. Esse asfalto ele acaba interferindo no próprio ciclo da água e acaba causando um outro tipo de refração do sol. Sabe aquela impressão que a gente tem assim quando a gente está morrendo de calor e não tem uma árvore perto? Às vezes não é nem por conta da sombra. Se você pega uma sombra de um prédio, a experiência, a experiência do tempo, né, da, ela não dá aquele refrescor para a gente se a gente fica na sombra de um prédio no meio do centro de São Paulo, igual se a gente fica embaixo de uma árvore no interior. Então, faz todo sentido essa sua colocação. Não só por conta da poluição que você apontou, como também pela refração do sol e pela umidade. Beleza, gente? entendi. Vamos lá. Deixa eu estar um pouquinho aqui. A gente já falou, tropical de altitude. Olha, a gente falou um pouquinho aqui do clima tropical atlântico úmido, que ele vai ter uma alta temperatura e ele vai ter aqui altos índices pluviométricos, também aqui nessa região do litoral. Sabe que a gente chama Ubatuba de Uba-chuva? É exatamente por conta desse clima tropical úmido, que é aqui na região litorânea. Então a gente vai ter climas com médias, né, acima de 20 graus, né, uma média anual de 25 graus, que é um clima de temperatura elevado, porém chove, né? Aqueles dias azarões é igual a professora de geografia, que é a pessoa que vai para a praia e chove. Lá. O clima semiárido, gente, ele é aquele clima que ele é bastante seco, né? Que aqui é onde a gente tem aqui no mapa, aqui na região número 5 aqui no Nordeste, onde a gente vai ter uma região de sertão. Quando a gente fala, gente, de escassez de precipitação, a gente está falando, a gente está falando de falta de chuva, tá, gente? Então, olha, voltando ali para a questão ali do vocabulário, quando a gente fala de índice pluviométrico ou de precipitação, a gente está falando de chuva, que são dois aspectos muito importantes aqui do clima, tá, gente? Então, assim, gente, nessa época,
a gente, a gente tem, nessa época não, na verdade, nessa região, a gente tem até grandes clássicos da literatura. Não sei se vocês já leram uma maravilhosa obra, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é uma obra que ela sempre é mencionada em todas as provas, porque ela é um clássico, e para a gente em geografia, ela acaba sempre sendo mencionada, porque ela vai mostrar que a gente vai ter também uma migração de pessoas por conta de aspectos climáticos. E assim, nessa região, ela ela atravessa períodos de seca, ela é ela é uma região que exige muito assim dos governos em termos de planejamento urbano para conseguir fazer a distribuição do, da, da, das águas da chuva, né? Acho que foi uma grande revolução que a gente teve aí no governo Lula, foi de implementar cisternas nessa região para conseguir aproveitar a água da chuva e compensar essa escassez de precipitação dessa região. Aqui eu estou voltando, né? Então falamos. Olha só, gente, aqui a gente vai ter uma vegetação de caatinga, que é característica aqui dessa região, que a gente tem o quê? A gente tem um solo mais seco, então a gente vai ter um tipo de vegetação que acumula água. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de cortar um cacto no meio, ou de assistir aquele programa lá, o Largados e Pelados, onde fica o pessoal com escassez de recursos, tentando explorar recursos da vegetação. Esse tipo de vegetação, ele consegue sobreviver com solo tão seco porque consegue armazenar água. Então, tem até agora que é um período junino, né? Tem as musiquinhas aí que vão falar do mandacaru, que é muito importante para poder armazenar água aqui nessa região. E a gente vai ter aqui, por último, gente, aqui o clima subtropical, que ele vai ser predominante aqui na região sul. Aqui que é onde a gente vai ter elevada amplitude térmica, ou seja, a gente vai ter aquela variação de tempos frios e tempos quentes. A gente nessa região aqui, gente, tem lugares que chega até a nevar, né? Tem um município que se chama São Joaquim, ali em Santa Catarina, que algumas regiões têm até neve, olha só aqui, ó. Essa imagem, gente, parece que é fora do Brasil, mas não é, gente. Isso daqui é no município de São Joaquim. Ai, gente, desculpa. E assim, gente, a gente vai ter esse frio justamente por conta daquela massa de ar polar, lembra que eu tinha falado, que ela vem ali da região da Patagônia? Então, ela vai trazer ali da região ali da Argentina, vai trazer esse friozão aqui que a gente não está acostumado a ver, né, nas outras regiões, que aqui no Brasil a gente vai ter a gente vai ter temperaturas elevadas, né, de um modo geral. Beleza, gente? Estamos juntos até aqui? Beleza. Bom, gente, eu vou pular porque a gente já está caminhando aqui para o final. Olha, acabei novamente pedindo desculpa para vocês. Eu cheguei cedo hoje na aula, assisti um pedacinho da aula do professor Pedro, até para não ter problema aqui com o horário. Mas, assim, acabei tendo esse problema de tecnologia. Desculpem, gente, eu vou compensar aí no futuro vocês. Mas, gente, aqui, olha, eu falei um pouquinho sobre a vegetação enquanto a gente falava de clima, mas, gente, olha, a vegetação, a gente tem que entender que a natureza, ela é muito resiliente, né? Eu falo sempre isso, é uma das coisas que eu mais falo. Quando a gente fala de resiliência, a gente fala de sobrevivência, né? De adaptação
ao ambiente para poder sobreviver. É o que a gente faz, né? A gente, ser humano, também faz isso, né? Quando a gente fala que uma população ela migra de uma região seca em busca de uma região onde tenha mais chuvas, a gente está falando de resiliência. E a vegetação ela faz o mesmo. Ela se adapta ao clima, ela vai se adaptar ao tipo de solo, ao tipo de relevo, para que ela possa sobreviver. Então, assim, eu dei até o exemplo ali da vegetação da caatinga. Se a gente for pegar ali uma samambaia dessas que a gente tem em casa e colocar naquele tipo de clima, ela não vai sobreviver, porque ela precisa de umidade, que é uma umidade que não vai ter em clima seco. Então, essa daqui é a lógica desses 9 conjuntos da vegetação aqui do Brasil, olha. É assim, gente, se vocês forem pegar, quando vocês estiverem calma, gente, olhem esses slides, eu vou disponibilizar para vocês. E assim, nesses slides, gente, se vocês compararem o, o, a, o mapa de clima que eu acabei de passar aí com vocês, com o mapa de vegetação, vocês vão perceber que tudo faz sentido, sabe? Geografia é isso, gente. É uma disciplina linda, é uma ciência que faz com que tudo no planeta Terra faça sentido, assim, parece mágica. E assim, vocês fazendo a interposição desses dois mapas, esse daqui da vegetação com aquele mapa de clima, vocês vão perceber que, fora esses relíquitos, que são essas manchinhas aqui, essas manchinhas que tem aqui no meio, fora esses relíquitos, a gente vai ter essa troca entre o solo e o clima para a gente conseguir constituir essa vegetação. A gente vai ter esses 9 tipos de clima, que assim, eu falei um pouquinho deles aqui enquanto a gente estava falando de clima, mas aqui a gente vai ter aqui as imagens. Eu queria mostrar para vocês, eu queria destacar, olha, que na semana passada a gente estava falando de relevo, e assim, eu tava falando da Constituição aqui, ó, eu tinha falado da várzea criada pelos rios, é o que a gente vê aqui nessa imagem aqui no Pantanal, que a gente vê aqui uma planície que foi moldada pelo rio, que era exatamente o que a gente estava falando na semana passada. Eu não vou conseguir adentrar aqui cada tipo de vegetação, porque a gente tem só 5 minutinhos. Mas aqui, gente, vocês conseguem acompanhar certinho aqui nesse mapa, ó, a gente tem a floresta amazônica, que eu já tinha falado, que até em inglês é rainforest, que ela vai ser característica por essas árvores, né, de copas longas e da umidade, né? Por isso que assim ela é uma floresta de algum lugar que chove, porque ela é úmida. A gente tem a caatinga aqui, que é essa que eu tinha falado, que é um tipo de vegetação que está preparada para aguentar aqui o tempo seco. A gente tem aqui essa região aqui do mangue, que ela tem mais umidade, porém ela vai ser característica aqui dessa região aqui, que é esse lamaçal, ela vai ter uma região mais pantanosa. O cerrado também, ele vai ser seco, mas ele vai ter uma troca de umidade diferente aqui da região da Caatinga. Então, a gente vai ter aqui algumas árvores aqui com as copas mais longas. E aqui, canal, né? E a Mata Atlântica, gente, ela é a vegetação típica aqui da região onde nós estamos, né? É a vegetação que a gente consegue observar quando a gente está de carro na estrada, e porém grande parte da vegetação que a gente observa ela já não é mais primária, né? E na Mata Atlântica mesmo, de acordo aí com os dados, a gente tem menos de 7% de mata preservada. Mas a Mata Atlântica é a que vocês conhecem melhor e é a mais observável. Gente, vocês têm alguma dúvida em específico para algum desses tipos de vegetação?
para a gente poder aproveitar esses 4 últimos minutinhos aqui para tirar dúvida? Assim, quando você pergunta sobre o tipo de vegetação, seria como elas se adaptam? Quando a gente fala de tipos de vegetação, a gente vai falar sobre a vegetação característica de cada lugar. Você consegue perceber que nessas imagens aqui, olha, a, a, a vegetação ela é diferente, o tipo de árvore, a característica da, da, as características naturais elas são diferentes. Sim. Então, isso vai depender de como ela se adapta, porque assim, cada planta ela vai precisar de um tipo de nutriente, né, do solo, e vai precisar de um clima característico para que ela consiga sobreviver. Ela é igual a gente, né, igual nós seres humanos. Então, assim, olha, a gente vai perceber que, olha, aqui na região norte, a gente vai ter um tipo de árvores com copas maiores, e que, que precisam de mais umidade para sobreviver, porque é uma região que tem umidade. Na região da Caatinga, a gente vai ter uma vegetação aqui, olha, mais baixa. Ela vai ser uma vegetação mais baixa, porque ela não vai ter ela não vai ter uma tendência de procurar tanto sol, porque já é uma região bastante quente. E como o solo vai ser mais seco, ela vai ter uma tendência a gente ter plantas que vão se adaptar a viver em regiões secas e a armazenar água. Eu dou muito aquele exemplo do mandacaru, né, das canções aí da festa junina. O mandacaru, se você corta ele no meio, ele está cheio de água dentro. E ele é bastante importante para várias populações que estão em situação de sede, sabe? Tem muito o trilheiro que está nessa região, ele consegue identificar assim, essas plantas e essa vegetação que armazenam água para conseguir beber até essa água. Certo, galera? Estamos juntos, Certo. gente? Gente, eu vou disponibilizar esse material aqui que eu utilizei para dar aula em um outro cursinho. Ele está bastante descritivo. Ele vai falar, olha, de tipo por tipo dessas vegetações com imagens, ó. E daí, assim, eu deixei o contato ali do meu Instagram ali para vocês também. E vocês podem me chamar, gente, zero melindre. É que a gente tem um tempo meio limitado aqui nas nossas aulas, e eu acabei perdendo tempo aqui com as questões tecnológicas. Mas não tenho melindre nenhum aí para me chamar no Instagram. De repente a gente marca até uma videochamada, uma aula extra, um plantão de dúvidas. Eu estou aqui para ajudar vocês. E realmente, gente, olha, deixa eu voltar aqui, ó. Fechou a minha tela? Vocês conseguem me ver? Sim, Bruno. Sim. Então é isso, galera. Assim, tô aqui para apoiar vocês nessa jornada. Já adoro ver essa energia aí. Vocês já tiveram aí desde o intervalo para manter um clima bom de estudos. E gente, podem me chamar em qualquer circunstância mesmo. Estou aqui para ajudar vocês. Eu acredito muito que vocês vão ter um bom desempenho aí nas provas. E estou aqui para apoiar vocês de todas as maneiras. E é isso, gente. Foi um prazerzão aí estar com vocês. E desculpa qualquer coisa, a gente vai melhorando aí ao longo das semanas, tá, gente? Pode chamar na dúvida e na reclamação também. Um beijão, galera. Beijo, Bruno. Beijão. Olha, Obrigada. eu vou deixar mudo aqui, desligar a câmera e vou colocar de novo o meu Instagram ali nos comentários, tá, gente? E vou colocar meu telefone também, qualquer coisa chama que eu tô aí. Beijo, galera. Boa aula. E agora é o momento de vocês serem cabeçudos aqui, que a aula aqui do professor Kelvin é pesada, hein? Obrigado, pro Vera. Pro Vera, não, pro Tchau. Michele. Só o Vera ali. E agora o Kelvinho tá aí. Ô, coisa boa. Tudo certo, não é? Boa noite, gente. Tudo certo, meu amigo. E aí? E aí, tá cara de sono? Puta, cara, pior que eu tô mal cansadão.
Não é fácil. Para quem não sabe, eu e o Kelvinho, a gente trabalha junto na escola, pelas manhãs. Então a gente sempre se vê pelas manhãs e agora nas terças-feiras a gente se vê aqui no cursinho, À noite, né? à noite. Vamos se enjoar de ver, né? É isso. Fechou. É nóis, Kelvinho. Tá tudo no esquema aí para Posso você, né? começar? Na hora que Bom, você quiser. gente, Deixa eu só parar a a minha gravação. câmera que tá escura, né? Não sei o porquê, mas enfim, vamos lá.